Olá a todos, todas, bem-vindo ao evento da ABT. Nesse momento vamos conversar um pouco sobre formação continuada para educadores, desbravando futuros da aprendizagem com as novas tecnologias e metodologias. Essa é uma temática bastante importante dentro da proposta de atuação do professor hoje, né, professor na contemporaneidade. A gente parte de uma certeza que é as constantes transformações que impulsionam ou que são impulsionadas pelos avanços tecnológicos exponenciais e que têm envolvido a sociedade como um todo. As questões culturais têm afetado as questões culturais e hoje, a partir de estudos, também as questões emocionais, socioemocionais, né? As nossas relações sociais, a nossa relação com a verdade, a nossa relação com a ciência, com o conhecimento, com acesso à informação e os nossos, digamos que o nosso controle emocional, né, psicológico, que a gente sabe que tem sido afetado também por essa perspectiva das chamadas tecnologias digitais ou daquilo que a gente costuma chamar de digital em redes, né? Esse novo espaço, esse novo geoespaço, se é que a gente pode colocar dentro dessa perspectiva, em que se encontram todos os sujeitos e que a gente não tem mais, digamos que, demarcadores e espaços temporais, como se colocava com o cinema, como se colocava com a televisão. Ou seja, o que eu quero dizer é que nessa sociedade nós não temos mais lugares e situações tão demarcadas quanto se tinha na sociedade alguns anos atrás, né? O que faz com que na rede tenham acesso ou acessem todo tipo de pessoa, com todos os níveis de formação, com diferentes contribuições culturais, sociais, econômicas. Então está todo mundo junto e, né, como diz a gurizada, todo mundo junto e misturado, e o que tem mudado as nossas formas de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de conceber as questões fundamentais, de pensar as questões fundamentais que, digamos que amalgamam as nossas relações sociais, as nossas relações políticas e as nossas relações educativas. Então, é importante pensar que essa perspectiva trazida pelas novas tecnologias, elas nos impulsionam a demandas emergentes, fundamentais para a nossa construção de sujeito pensante. E aí entra a escola, a importância da escola, entra a importância de uma atualização constante e imediata. As coisas não levam mais tanto tempo para perder a moda, né, ou para estarem fora de moda, né? Acontece hoje, amanhã necessariamente não precisam ser as mesmas, nem serem consideradas as mesmas, né? A gente precisa de um novo desenvolvimento de competências, ou seja, as nossas competências adquiridas na formação pedagógica na universidade já não respondem mais às novas demandas e não respondem mais às exigências ou às necessidades tanto de aprender quanto de formar o sujeito social que a escola tinha como prerrogativa. Um terceiro elemento, então, a atualização constante, o desenvolvimento de novas competências. Um terceiro elemento seria a melhoria da prática pedagógica, né? Ou seja, essas novas demandas, essas novas competências, essa necessidade de atualização constante faz surgir à nossa frente um aluno estressado, um aluno agitado, um aluno em que as coisas, o prazer é imediato e não dura muito, né? As exigências e as necessidades para um equilíbrio socioemocional fundamental para a aprendizagem nos parece estarem distantes daquelas que a nossa geração tinha. Então, isso exige que o professor esteja atento a
melhorar sempre sua prática docente, sua prática pedagógica, no sentido de que ele precisa construir relações de comunicação muito mais adequadas a esse sujeito, esse novo sujeito que surge à nossa frente, para que o conhecimento, para que a informação científica, para que os saberes necessários para a formação de um sujeito preparado para essa sociedade sejam aprendidos, sejam transformados, né, sejam adquiridos, sejam construídos por esse grupo social que se estabelece na escola. Um quarto elemento seria que essa sociedade de demandas novas, essa sociedade de necessidade de atualização constante, essa sociedade de melhoria, de desenvolvimento de novas competências, né, que integram as novas tecnologias e metodologias, essa sociedade também precisa estar atenta às demandas que ela mesma cria e que bate na porta da escola. Então é fundamental que a gente pense que a escola não produz mais um sujeito para a sociedade, mas a sociedade bate nos muros da escola exigindo um tipo específico de sujeito que a escola deve preparar. Então nós definíamos as regras do jogo e hoje a gente precisa negociar essas regras do jogo e hoje a gente precisa estar atento a esses processos de negociação constante, de comunicação constante com o sujeito que está não só do outro lado da escola, dos muros da escola, mas de uma escola que não tem mais muros, de uma escola em que os espaços de formação se tornam múltiplos, diversos, digitais, estão em todos os momentos, em todos os lugares, e estão sob uma responsabilidade múltipla de várias instituições que não sejam somente a escola. Isso exige que a escola e o professor tenham uma inovação e uma criatividade constante, que seja preparado continuamente para experimentar, para inovar, adaptar novas práticas, fomentar a criatividade, porque esse aluno que entra está ávido por esse processo e ele também entra com um olhar criativo completamente diferente daquele que nós tínhamos, né, que tínhamos que aprender quase tudo na escola, né? Entrávamos na escola aos 6, 7 anos e a informação, o conjunto de informação, como dizia os meus velhos antepassados, o cabedal de informações que trazíamos para a escola era muito pouco, né? Ia se especializando dentro de uma perspectiva já construída, de um modelo já construído, já proposto, armazenado, né, e acimentado em certezas, né, que o conhecimento científico nos dava e que o modelo pedagógico da escola moderna nos colocava diante. Hoje é impossível que esse modelo pedagógico dê conta, é impossível que as certezas persistam, é impossível que o próprio modelo de ciência se questiona sistematicamente e as tecnologias têm nos jogado diante desses elementos e dessas condições. Então, inovar e criar dentro do espaço escolar, inovar e criar dentro da nossa prática, a partir da nossa prática docente, se torna fundamental. Um outro elemento que eu coloco e destaco aqui como fundamental, então a gente tem, só repassando, a atualização constante, né, as tecnologias nos permite ou nos obriga a integrar sistematicamente novas metodologias, novas estratégias, pesquisas pedagógicas que evoluem rapidamente, pesquisas científicas sobre neurociência, sobre conhecimento, formas de saber. Então, há uma atualização constante que a gente tem acesso pelo celular, em tempo real. Acabou-se o tempo que a gente ia à biblioteca ler um livro que foi publicado há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás. Hoje a gente tem acesso a artigos que foram publicados ontem. Isso nos traz uma carga de responsabilidade por esse processo de atualização constante muito séria. Então, o desenvolvimento de novas competências, essa atualização constante também exige uma atualização constante tecnológica, habilidades que nós não tínhamos domínio. Então, essas habilidades nos levam a juntos
desenvolvermos novas competências, a melhoria das práticas pedagógicas, o atendimento às novas demandas educacionais, a inovação e a criatividade, e eu diria que os novos espaços virtuais de aprendizagem, a chamada sociedade em rede, nos coloca diante de uma troca, de um novo movimento de troca de experiências. Então, o movimento de formação são oportunidades valiosas para compartilhar experiências. É interessante como a gente se utiliza do WhatsApp, como a gente se utiliza das redes para a nossa satisfação pessoal, como a gente pesquisa e as redes nos dão respostas sobre isso, com intensidade objetiva, no sentido de escolher determinados assuntos, se é culinária, se é arte, se é cinema, e somos alimentados, retroalimentados a esse processo. Então, a troca de experiências, ela se amplia com novos fornecedores de saberes, novos fornecedores de aparatos culturais e novos fornecedores, por que não dizer, de prazeres, né? Prazeres que nos levam a gostar disso, a rir de uma piada, de um momento cômico, de alguém que se leva um susto, mas também de áreas de saberes e conhecimentos mais específicos e mais voltados para questões objetivas. Então, eu diria que a formação continuada dos professores, a formação continuada docente é essencial, tomando como base esses 6 elementos, né? A necessidade de atualização constante, o desenvolvimento de novas competências emergentes e a todo instante, a melhoria da prática pedagógica, a exigência, né, de atender às novas demandas de mercado, às novas demandas educacionais, às novas demandas dos sujeitos que surgem, da gurizada que surgem hoje dentro do consumo imediato, da vivência imediata, da experimentação imediata com essas novas tecnologias, a inovação, a necessidade de que as nossas práticas sejam inovadoras e críticas, né? A gente precisa de outro tempo para a construção dessas práticas, né? É importante a gente pensar que há 20 anos atrás as nossas práticas eram sedimentadas, melhoradas, aperfeiçoadas quase que obrigatoriamente no cotidiano da escola, mas a partir das mesmas bases, né? Ou seja, preparávamos a nossa aula e íamos melhorando essa prática de aula, escolhendo um texto diferente, escolhendo uma experiência diferente, um exercício, uma atividade diferenciada, mas a partir do contexto da vida e da experimentação docente, do cotidiano docente. Isso levava anos, né, a ponto de o professor, 5, 10, 15 anos, estar maturando esse processo de ser docente, de experimentar essas questões propostas pelo processo de aprendizagem da escola moderna. Hoje é impossível, né? Não dura mais de uma aula, de uma semana de aulas, a necessidade, a vontade ou até mesmo a incerteza de que nós não estamos nos comunicando decentemente com os nossos alunos, né? Que a comunicação que a gente estabelece não gera a aprendizagem. Isso é um pouco da necessidade que surge, que emerge a partir dessas tecnologias de inovação e comunicação que nos possibilita ou nos impulsiona a sermos inovadores, criativos, trocarmos experiências entre os colegas, né? Acessarmos aulas gravadas, né? Expert em determinados conteúdos, que a gente só via isso nos nossos livros didáticos. Então, esses são 6 elementos que eu quero destacar aqui nesse primeiro movimento da nossa conversa. Um segundo movimento da conversa, uma segunda âncora para as nossas reflexões, é o impacto das tecnologias na educação, né? A gente sabe que as tecnologias abrem um leque de possibilidades para transformar a experiência de aprender. Mesmo que a gente seja contra, ou mesmo que a gente ache que estamos dando valor demais a essas tecnologias, em alguns movimentos eu concordo com isso, né? Acho que não é tudo inovação, a gente precisa de raízes fortes para determinados processos de construção do conhecimento, mas é fundamental a gente pensar que essas tecnologias têm transformado as experiências de aprender, né? É fundamental isso, ter consciência disso.
se essas tecnologias têm transformado a experiência de aprender, assim como o cinema transformou a experiência de aprender, a televisão transformou a experiência de aprender, só que eram dialógicos, eram processos de comunicação, de mídias, que levavam muito tempo, muitas pessoas juntas ali aprendiam esse processo, poucas tinham acesso à televisão, ao cinema e etc. Com relação ao digital em rede, isso é diferente. Mesmo que a gente pense que o acesso não é total, não é absoluto, mesmo que a gente tenha dados que comprovem que o acesso às redes não é tão bom, mas a gente sabe que o acesso ao celular e o acesso à informação tem crescido muito e tem aberto um leque de formas diferenciadas de aprendizagem. São formas que a gente não concorda, são formas que a gente não assina embaixo por serem verídicas, por serem falsas, por não terem uma boa origem científica, mas elas existem e elas estão, digamos que, dominando o processo de aprender nesses novos espaços digitais. Então, eu queria destacar aqui 5 grandes impactos que as tecnologias têm nos trazido para a gente pensar como preparar professores para essas questões. Primeiro são os novos ambientes de aprendizagem. A gente tinha, há 30 anos atrás, ambientes de aprendizagem que não permitiu acesso a todos e a todas no mesmo instante, com a mesma qualidade. Hoje a gente precisa pensar que esses ambientes facilitam a organização de materiais de comunicação entre professor e aluno. E isso não pode ser pensado só na perspectiva da educação à distância. Os ambientes virtuais de aprendizagem são também para a educação presencial, né? Quando a gente trabalha com metodologias ativas, sala de aula invertida, essas práticas metodológicas exigem que a gente tenha um ambiente virtual de aprendizagem que possa permitir o acesso dos alunos à informação, ao conhecimento, aos livros textos, aos artigos renovados ou novos publicados, recém-publicados. Então é fundamental que na educação presencial a gente tenha um bom ambiente virtual de aprendizagem para se comunicar com os alunos, para trocar informações. E esse ambiente virtual de aprendizagem também deixou de ser um ambiente específico, né? Aquele ambiente que a gente contratava empresas, tecnologias específicas e criavam um ambiente específico para determinado curso à distância. Não, hoje o WhatsApp é um ambiente virtual de aprendizagem exímio e excelente para se usar, para se comunicar com o aluno, para que o aluno se comunique com o professor, para que o professor troque informações, poste vídeos, imagens, fotografias, textos, artigos, exercícios, atividades. Então, as plataformas de aprendizagem online, os ambientes virtuais, facilitam a organização dos conteúdos, dos materiais, a realização de atividades e os processos de avaliação. Isso é fundamental e a gente precisa abrir a nossa concepção de ambiente virtual de aprendizagem para colocar o WhatsApp nisso, para colocar as formas de comunicação e interação tecnológicas, digitais, desenvolvidas pelo nosso próprio celular. O segundo elemento, o segundo impacto das novas tecnologias, das chamadas tecnologias digitais, está nos recursos interativos, né? E aí as nossas crianças e os nossos adolescentes conseguem produzir conteúdos, informação, com muito mais competência que nós, embora é o nosso papel trabalhar a qualidade, trabalhar a referência, trabalhar a origem, trabalhar a fonte. A escola ainda tem a importância no sentido de discutir, criar estratégias críticas, práticas de leitura e de interpretação que possa levar este aluno a ir além do simples consumo imediato desses recursos digitais. Então, vídeos, animações, jogos educativos, simuladores de realidade virtual aumentada, tornam a aprendizagem mais imersivo, tornam a aprendizagem mais intensivo, tornam a aprendizagem mais engajador. Então, esse é um segundo impacto. Um terceiro impacto são as ferramentas de colaboração online, né? Os aplicativos, as plataformas que permitem o trabalho em grupo, a troca de ideias, a construção coletiva do conhecimento. Então, se você entrar no Google, você pode
tiver um e-mail, um Gmail, você pode acessar lá uma produção coletiva, né? Uma atividade em que os grupos possam disponibilizar a produção do texto e do material coletivamente, que todos ao mesmo tempo que estiverem, em tempo real, que estiverem modificando esse documento, vocês podem no Docs, a gente pode ver, o professor pode visitar esses espaços coletivos de produção coletiva, né, no próprio Docs, como um convidado, como um sujeito que abre a turma, como um sujeito que convida os outros. Então, essas ferramentas de colaboração online também possibilitam novas, e aí a gente volta para aquele primeiro ponto que seria, que competências o professor tem para fazer isso, quais as demandas que essa sociedade traz para que o professor possa criar esses elementos. O professor é inovador e criativo para atender a essas novas demandas. Então, veja, as ferramentas de colaboração online estão dentro dessa perspectiva do desenvolvimento de habilidades e do desenvolvimento de competências para esse docente, né? Então, a gente tem aqui já 3 elementos importantes nesse impacto. O quarto elemento seria a inteligência artificial, tão propalada, tão falada hoje, que nós precisamos aprender a lidar. Com todas elas é impossível, mas a gente precisa estar atento às inovações, escolher 1, 2 ou 3, estar atento às inovações, à contribuição que elas vão trazer para a nossa prática docente e para os alunos, porque a gente sabe que os alunos fazem isso. Então, a gente precisa estar atento a esse processo e precisamos aprender a usar essa inteligência artificial, essa aprendizagem adaptativa, de forma personalizada, de forma mais grupal, de forma que possamos, professor e aluno, estarem mergulhando nesse mar das inteligências artificiais, sem desconfianças, que eu acho que é outro elemento importante, né? As tecnologias surgem e há sempre uma série de desconfianças, mas o aluno vai burlar, o aluno vai fazer isso, o aluno vai fazer aquilo. Nós temos que ter consciência que nós somos alunos e que todos os alunos vão procurar burlar as normas em jogo, né? Havia essa semana, com o falecimento, a passagem do Papa Francisco, há uma frase que ele colocou aqui com relação ao evento da juventude no Brasil, né, quando ele visitou o nosso país, e que me deixou bastante interessado, que ele dizia que os jovens precisam ser questionadores, os jovens precisam burlar as coisas, para serem criativos e construir uma sociedade inovadora, uma sociedade nova. A gente precisa criar jovens que questionem, que vão à frente dos seus horizontes e dos nossos horizontes. Então, achar que as tecnologias sempre servem para burlar, para criar estruturas antiéticas, não está lembrado de que nós, ou as gerações antigas, faziam isso com a enciclopédia Bassa, que nós copiávamos os textos dos livros, que nós recortávamos imagens para fazer os cartazes. Tudo isso é fake. De uma forma ou de outra, é uma maneira de nós não citávamos a origem das informações, porque naquela época não era necessário fazer isso. A sociedade evoluiu, as tecnologias evoluíram, e nós continuamos tentando burlar os processos ou construir novas narrativas a partir de coisas já existentes. Então, o que é importante? Que a escola consiga desenvolver aspectos éticos, morais, importantíssimos, críticos, para que esses alunos saibam que estão fazendo errado ou que estão fazendo certo, mas principalmente que esses alunos tenham consciência das suas habilidades e competências para criar novas ações, novos roteiros, novas narrativas, novas imagens, novos textos audiovisuais. Então, se eles se sentirem seguros, se eles dominarem as competências e as habilidades necessárias para isso, se eles tiverem sensos críticos, se eles conseguirem ler mais o mundo, e aqui nesse caso, ler o mundo hoje, não é só ler livros, é ler também vídeos, é ler também imagens, já que o mundo chega para ele a partir de algumas dessas formas de leitura e de construção de texto. A análise dos dados e métricas de aprendizagem, a ferramenta auxilia no acompanhamento do desempenho dos alunos. A gente sabe quem acessou, a gente sabe quem postou, a gente sabe que não precisa da lista de frequência, ou seja, as tecnologias nos ajudam a resolver alguns
questões burocráticas, mas a gente precisa dominar essas competências, a gente precisa estar preparado para isso. Nesse sentido, eu entro no terceiro elemento, na terceira âncora que eu queria colocar aqui para vocês. Ou seja, primeira âncora, a formação continuada é essencial. Por que ela é essencial? Porque a gente precisa se atualizar e etc. A segunda âncora, as tecnologias causam impacto na educação. Quais são esses impactos? Então, as novas plataformas, os recursos interativos, as ferramentas, a inteligência e a análise de dados. E a terceira âncora é como essas demandas, necessidades e essas transformações podem nos ajudar a melhorar as nossas metodologias, as novas metodologias para uma aprendizagem ativa. E aí a gente está conceituando a aprendizagem ativa, aquela aprendizagem baseada em problemas, em questões, em estudos de caso, em aula invertida, gamificação. Então, autonomia e protagonismo para o aluno, mas protagonismo com responsabilidade. Não é protagonismo trazer o aluno para o lugar do professor, para o lugar do pai, dentro da escola ou fora da escola. O aluno precisa ser orientado. Ele está na escola para isso, ele é jovem, criança, para isso. Ele precisa do professor como orientador. Mas ele também tem uma construção, um conjunto de conhecimentos que ele traz para essa vivência no espaço escolar. Hoje, muito mais amplo, diverso, mas também muito mais inseguro, muito mais inconsistente, muito menos crítico do que o que se tinha antes. A quantidade de informação que esse aluno tem acesso dos 2 anos de idade para cima é incalculável se formos pensar naquela conjunto de informações que nós tínhamos acesso quando tínhamos 7 anos de idade. E essa quantidade de informação, na maioria das vezes, entra no universo de mundo do aluno, desde a linguagem, o domínio da linguagem, até as questões do raciocínio, entram sem nenhuma orientação, entram sem nenhum link, sem nenhum rumo, sem nenhuma trilha de aprendizagem. A escola precisa pegar esse conjunto de informações e construir suas trilhas de aprendizagem. Acredito que a escola contemporânea só sobreviverá se ela aprender que o professor é aquele que pensa nessas trilhas com o aluno, caminha, percorre essas trilhas com o aluno, inclusive observando onde é que o aluno está mais fraco, onde é que o aluno precisa de água, onde é que o aluno precisa de mais informação, onde é que o aluno precisa de ajuda, onde é que o aluno pode ser premiado, porque é nesse processo que a gente dá essa autonomia a esse aluno, esse protagonismo, com responsabilidade. A segunda questão, as aprendizagens deixaram de ser só presenciais, passaram a ser híbridas. O blended learning está aí posto, as tecnologias nos trouxeram para isso. Então o professor precisa pensar em planejar suas aulas a partir dessa concepção. Eu não posso mais estar na sala de aula só com a lousa, eu não posso mais estar só com o livro didático, eu preciso estar com outros elementos que o aluno tem acesso, eu preciso disponibilizar diversas outras formas de saberes e de narrativas para que esse aluno tenha acesso. Terceira questão é o ensino personalizado. Quando a gente fala de ensino personalizado, é bom que a gente tire da cabeça que não é pensar e construir um ensino por aluno. Isso é impossível. Dentro da escola democrática que nós estamos propondo, uma escola, inclusive a escola pública com 20, 30, 40, 50 alunos. É impossível, mas é importante a gente pensar no ensino personalizado, as necessidades de cada grupo social, de cada grupo permanente, as necessidades considerando os ritmos de aprendizagem, os estilos de aprendizagem e os diferentes interesses. Isso só é possível se nós conhecermos melhor esses alunos. Então, isso faz com que o professor tenha que, nos primeiros momentos de aula, de acesso à escola, ele saiba mais ou menos o que ele vai fazer em termos de conteúdo, mas ele não tenha o plano de aula pronto, porque o planejamento requer um diagnóstico. O planejamento, para ser bem feito, bem executado, requer que as metas estabelecidas para serem cumpridas possam ser tiradas e pensadas a partir de um excelente diagnóstico. Esse diagnóstico pressupõe
no mínimo, o conhecimento da realidade desses alunos, o conhecimento do consumo cultural desses alunos, um conhecimento desses alunos do gosto, do prazer, do sofrimento, de onde vem, dos ambientes, das dificuldades, para que você possa construir aulas, a planejar um curso de forma personalizada, ou seja, de forma em que você esteja efetivamente ajudando aqueles que sabem menos, né, e criando estratégias e trilhas de aprendizagem possíveis de serem trilhadas e construídas e concluídas por aqueles que sabem mais. Né? Isso é importante dentro dessa perspectiva de um projeto pedagógico personalizado. Quarto elemento, um pensamento computacional. Eu preciso desse pensamento computacional, né? Eu preciso desenvolver habilidades de resolução de problemas, de lógica, análise, criatividade, através do conceito da ciência da computação. Isso não é difícil, né? Eu preciso apenas dedicar um tempo para, assim como eu fazia para estudar história, para um conteúdo de ciência, eu preciso dedicar um tempo para vivenciar o computador. A lógica que o computador nos permite. Desde a produção do simples texto, que já vem com as correções e que facilita a nossa vida, facilita muito a nossa vida, mas a gente acha que não pode facilitar a vida do aluno, sem que o aluno aprenda as regras do jogo primeiro, né? Até o processo de tabular dados, de jogar dados, de buscar informação em áreas com áreas específicas. Então você precisa um pouco desse conhecimento computacional, e para isso a gente precisa nos dar um tempo para tal, né? A gente precisa mergulhar. Tem vários cursos na internet, as redes, tem vídeos que nos ajudam a entrar na IA, a usar determinados tipos de comando, a usar determinados tipos de ambiente de aprendizagem, a produzir vídeos, a editar vídeos. A gente precisa conhecer esses processos, né? E por fim, eu chamo a atenção para a questão do design thinking, né? Da abordagem criativa com a solução de problemas, focado na empatia, focado na ideação, focado na prototipagem, focado na avaliação. Então, acho que esses três elementos, essas três âncoras, sintetizam, é claro que elas não resolvem, mas elas sintetizam as nossas questões fundamentais para pensar na relação da formação continuada de educadores. Os professores saem da universidade com um tipo de formação teórica, muito pouco prática, para uma sociedade que exige uma prática computacional, tecnológica, digital, cada vez maior e cada vez mais mutável. Então é necessário que a gente tenha formação continuada, é necessário que a gente possa participar desse processo. Mas aí eu chamo a atenção para duas questões importantes. A formação continuada deve ser uma decisão nossa. Nós queremos estar melhores. Nós deveremos querer nos aperfeiçoar. Nós devemos, e hoje, do jeito que os nossos alunos avançam em diversos tipos de programas, em diversos tipos de sites, em diversos tipos de links, em diversos tipos de estruturas midiáticas digitalizadas, nós também podemos fazer isso. E devemos fazer isso. É como se pegássemos livros, né, da geração passada, que se aperfeiçoava, se atualizava com os livros. Nós somos uma geração que gostamos muito de livros, vamos continuar pegando livros, mas a gente precisa acrescentar as novas tecnologias, os novos espaços de socialização e de cultura e produção de sentidos digitais que estão postos aí, que os nossos alunos consomem. Então, a formação continuada deve ser primeiro nossa. Nós devemos nos decidir que precisamos estar atualizados. Depois a gente precisa procurar novos espaços de formação. A minha escola não produz, o governo não produz, o prefeito não produz, mas o digital, as redes produzem espaços de formação gratuitas. A gente precisa estar atento a esses espaços de formação. Como é que esses meninos jogam? Como é que esses meninos... não precisa gostar do jogo. O Paulo Freire dizia isso com relação à televisão. Eu não preciso usar a televisão em sala de aula, mas eu preciso ter consciência de que meu aluno conhece, consome, idealiza, constrói verdades,
entre aspas, a partir das linguagens, das mídias e das informações e narrativas que a televisão trazia para ele. O digital é o mesmo, a gente não precisa gostar do jogo, mas a gente precisa saber que o nosso aluno tem um universo do jogo, uma válvula de escape ou uma área de construção de uma lógica completamente diferenciada. Então, a formação continuada se torna absolutamente fundamental para nós. A segunda etapa é a obrigação que os agentes públicos, os nossos gestores precisam ter para essa formação continuada. E aí é dar tempo para o professor se formar oficialmente, dentro do espaço da escola, no momento de planejamento, para que a gente possa estar nos atualizando sistematicamente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu gostaria muito de que vocês pensassem sobre essas 3 âncoras, que eu estou chamando de âncoras, para pensar a formação continuada de educadores dentro dessa aprendizagem com as novas tecnologias, que são a questão da obrigatoriedade, do ser essencial, está continuamente em processo de formação, por conta daqueles 6 elementos que eu trouxe para vocês: atualização constante, desenvolvimento de novas competências, melhoria da prática pedagógica, atendimento às novas demandas, inovação e criatividade, troca de experiência. Segunda âncora: qual o impacto que essas tecnologias nos trazem e que a gente pode trazer, incluir no nosso processo de planejamento pedagógico, no nosso processo de docência e prática e experiência, né? Vivências, que eu chamo de experienciar e vivenciar ao mesmo tempo, né? essa prática docente. As novas plataformas de aprendizagem, considerar o conceito de plataforma para além daquilo que a nossa geração tinha em mente. As novas plataformas são desde o WhatsApp até as plataformas mais estruturadas, os recursos digitais interativos, né? Aprender a lidar com vídeos, a editar vídeos, a construir animações, jogos e outros simuladores de realidade, as ferramentas de colaboração online, como os diversos aplicativos que a gente tem, que possibilita que alunos colaborem entre si, que atividades sejam desenvolvidas fora do espaço da escola, que nós possamos estar com esses alunos acompanhando o desenvolvimento dessas atividades, a organização e a estruturação dessas atividades, a inteligência artificial fundamental, e a análise de dados métricos, que são os sistemas tecnológicos que nos ajudam a ver frequência, presença, nível de participação, intensidade da colaboração, construção de conhecimento, domínio de conhecimento. Claro que uma pergunta feita no WhatsApp, bem feita, sobre um conteúdo trabalhado na sala de aula, já te dá o conhecimento, né, a segurança de que o seu aluno efetivamente aprendeu alguma coisa, ouviu alguma coisa que deixou em dúvida, porque ele fez uma excelente pergunta, porque ele teve condições de pensar criticamente. Então veja, os ambientes de aprendizagem nos possibilitam também reduzir, né, burocracias, né, que são intensas dentro do nosso cotidiano da escola. E por fim, as novas metodologias de aprendizagem dentro dessa aprendizagem ativa, que eu estou chamando aqui, que eu estou trazendo para vocês, que é o universo das metodologias ativas, ou das chamadas pedagogias ativas, porque toda metodologia ela gera uma atividade, né? A aprendizagem híbrida, pensar a escola, a produção da escola, o pensamento dentro da escola, a construção do conhecimento e da aprendizagem, não apenas como o espaço presencial, mas o espaço virtual, como é que ele pode ser trabalhado juntamente com o espaço presencial, com as ações presenciais, para que esse aluno reforce, enriqueça esse processo, que ele pesquise mais, que ele busque mais, que ele mergulhe mais nas redes, com objetivos mais específicos. A ideia do ensino personalizado, ou seja, considerar os diferentes estilos de aprendizagem, compreender os locais, os grupos sociais, de onde ele vem, as necessidades, os consumos culturais, né? E, por fim, o pensamento computacional, que nos leva a entender as novas lógicas e os conceitos que a ciência da computação nos propõe. Finalizando, o Design Thinking, que seria uma abordagem criativa para a resolução de problemas,
que a gente entende que informações e conhecimentos estão na rede. Então, se eu quiser trabalhar com a questão do problema da falta de água no bairro tal, a quantidade de sociedades, de grupos sociais sem água, a quantidade de regiões sem água potável, tudo isso está na rede, o IBGE traz dados. Então, se os alunos puderem trazer essas informações, coletar essas informações, trazerem para as escolas, para aquela ideia de uma sala de aula invertida, em que traz para a escola já as informações, a gente discute e resolve o problema, encaminha para isso. Se a gente puder transformar essa escola dentro de uma perspectiva de um aprendizado ativo, a gente está usando muito bem essas tecnologias a nosso favor. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que tenha contribuído para a gente pensar em caminhos, né? E estou à sua disposição. Eu sou professor do programa de pós-graduação da Universidade Tiradentes, pós-graduação em Educação, da linha de pesquisa Educação e Comunicação. Meu e-mail é ronaldo_linhares@unit.br, e estou à inteira disposição para a gente conversar mais ou articular outros encontros na rede para que a gente possa trocar informações e aprimorar nossas práticas docentes de forma coletiva, colaborativa, ativa e efetivamente produtiva, no sentido de gerar um resultado de aprendizagem dos nossos alunos. Obrigado pela paciência de vocês e eu espero que tenha trazido algumas questões importantes para a gente refletir.